está iniciando, então, nesse exato momento, a nossa 7ª edição, o nosso 7º encontro da Sessão Nobre. São todas as semanas, quase 2 meses, semana que vem vai ser 2 meses, ininterruptos de encontros que a gente está fazendo com o pessoal que, né, que já é nosso cliente, pessoal que ainda está, né, pensando na estruturação do seu disparo, mas quer saber se realmente está funcionando, e eu acho que esse momento aqui serve para geral, tanto para pessoal que já está num processo fluindo tranquilamente, já está escalando, para aquele que está começando ou que ainda não conseguiu ainda estruturar de vez a sua operação, e para aquele que está pensando. Então, se você é um desses 3 perfis, William, a minha operação já está de vento em popa com um disparo em massa aí com vocês, beleza, esse é o teu lugar, porque você pode estar contribuindo com outras pessoas e também sendo ali, nunca a gente está no topo, né? Sempre tem alguém que está acima de nós. Então, você também pode estar sendo auxiliado por alguém que está num passo acima, num degrau acima que você. E você que ainda, de repente, já tem a estrutura, porém, ainda não conseguiu colocar em prática tudo o que a gente tem feito, esse também é o teu lugar. E para aqueles que, de repente, têm dúvida, fica com a gente, porque hoje a gente vai ter mais um encontro marcado da nossa sessão nobre, e como você sabe, o nosso cronograma normalmente eu trago alguma coisa, alguma novidade, alguma situação que o WhatsApp trouxe de novo, depois eu trago um convidado que já está conosco aqui na sala, e por fim, o Vini vem trazendo alguma situação que nessa última semana gerou maior demanda para ele, né? Como ele é da parte técnica, ele sabe exatamente aonde estão os gargalos, aonde estão os detalhes da operação que não tem deixado você fazer os teus disparos em massa, ou de repente o teu atendimento não está tão legal por causa de uma situação ou outra. O que eu quero dizer na prática para você é que, então, hoje a gente vai estar aqui com mais um episódio, e eu já quero te convidar a levar esse link para os grupos de WhatsApp. Essa sala aqui normalmente fica cheia, hoje já é 14h12, né, 2h12 da tarde, então manda esse link para geral aí, a gente já está distribuindo o link também nos nossos grupos, eu tenho certeza que essa sala vai ficar lotada até o final do nosso encontro. Então seja bem-vindo Josi, seja bem-vindo Júlio, seja bem-vindo Pamela, seja bem-vindo Maurício, creio que Maurício seja algum convidado, não lembro dele de alguma operação ou de algum cliente, mas Pamela, inclusive nossa parceira de negócios, Josiane é a nossa convidada do dia, e o seu Júlio, né? O seu Júlio é nosso cliente, um dos mais fiéis aí, mais antigos da empresa. Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. O nosso amigo, o grande Everton, tá por aí, legal, seja bem-vindo, Everton. Então, sem mais delongas, a novidade com relação ao WhatsApp, ou algo novo que tenha acontecido no WhatsApp, é com relação às listas de transmissão. Então, provavelmente você vai ter aí, né, no seu hall de amigos, nas pessoas de relacionamento, pessoas que ainda utilizam a maneira de prospectar com a lista de transmissão. Claro que aqui, nesse grupo, nós estamos falando de algo extremamente arcaico, mas pasmem, existem muitas pessoas que ainda utilizam as listas de transmissão pelo WhatsApp, e a notícia não é muito boa para quem utiliza. Então, cada vez mais a API oficial vem entrando em cada mercado. O WhatsApp, ele já tinha iniciado um processo de cobrança dos envios de mensagens. A partir da mensagem número 251, o cliente já pagava um valor de 0,33 centavos de real para a Meta por envio entregue. Então, isso já era uma coisa que mudou agora de uns meses para cá. Mas algo que aconteceu de uma semana para cá, isso eu estou falando porque eu tenho recebido muitas demandas, eu tenho alguns vídeos que viralizaram em algumas redes sociais, como o Instagram, como o TikTok, também como o YouTube, e alguns vídeos, realmente, as pessoas têm me procurado para falar sobre a questão da lista de transmissão. William, eu não consigo mais mandar uma imagem e não consigo mandar nem vídeo na lista de transmissão. O que eu faço? Pois é, isso faz parte também agora de mais um movimento do WhatsApp a fim de fazer o empreendedor, fazer aquele vendedor, fazer aquela pessoa que utiliza a ferramenta realmente pagar para enviar a mensagem. Gente, eu não estou aqui para dizer se isso está certo ou está errado, né? Enfim,
né, é a estratégia de cada negócio. O WhatsApp preferiu ir por esse caminho. Ele está bloqueando alguns acessos dos usuários para que o usuário procure um profissional como nós, e aí esse profissional acaba fazendo a API oficial para ele, né? E ele aí sim pode fazer os disparos, as mensagens, enviar as mensagens que ele enviava na lista de transmissão, e enviar no disparo pela API oficial. Então, assim, gente, essa é a novidade que a gente tem aí nessa última semana. Então, para quem utiliza aqui lista de transmissão, infelizmente não vai poder utilizar. Para quem vai nos ver nas redes sociais e utiliza lista de transmissão, infelizmente, além de precificado, agora também não pode mandar imagens e nem vídeos. Então, isso aí realmente é algo que, né, vai prejudicar alguns negócios aí, porém, né, no nosso caso aqui, a gente está crescendo muito nisso, né? O WhatsApp ele tem banido algumas ferramentas, algumas funcionalidades, né? E acaba que o cliente nos procura e a gente faz a API oficial para ele. Bom, meus amigos, essa é a novidade mais atual que tem do WhatsApp, até onde eu sei, né? Até onde eu tenho recebido de demandas, tá? As demais, como nós já temos falado sobre a questão do banimento de contas para quem não tem API oficial ainda, principalmente, elas deram uma parada. Nós tivemos aqui quase que um surto de banimentos no escritório, quase todos os números tendo a conta banida, e agora a gente tem aí, até foi hoje ou ontem, só uma das funcionárias, uma das pessoas aqui do time teve um banimento, mas assim, nem perto do que era antes, né? A gente tinha aí muitos problemas de 2 semanas para cá. E era isso, pessoal. Vamos lá. Agora eu quero chamar aqui, eu não sei se a Josi está por aí, eu quero chamar aqui, quero convidar então a Josiane para estar conosco aqui, Oi. a SJC. A Josiane, Josi, me corrija se eu estiver errado, mas no nosso bate-papo, nós tínhamos, na nossa conversa, eu lembro que tu tinha me falado uma coisa, William, eu duvido que tu consiga fazer a nossa estrutura de API, né, fazer uma API que seja, em 24 horas, porque eu estou com outro profissional e eu posso estar errado na data que depois tu me corrige, mas eu estou há 20 dias esperando e eu não tenho tido retorno nenhum, não aconteceu. Josiane, entre tapas e beijos, a gente está aqui, sabe que o nosso atendimento no começo foi um pouco deficitário, nós sabemos, entendemos, inclusive reconhecemos isso, creio que a gente deu uma boa de uma ajustada, mas eu quero, Josiane, primeiro que tu te apresente, né, da onde é que tu qual é o teu nicho de atuação, qual que é o teu ramo de negócio, dentro desse ramo tu atua com qual tipo de público lá dentro, e fala um pouquinho da tua experiência com o WhatsApp para nós, seja bem-vinda, tá, Josi? Tá certo, obrigada. Bom, vamos lá, gente, boa tarde. Tá travado aí? Travou? Não, tá tudo certo, tá Tá ouvindo bem. tudo certo? Uhum. A câmera não travou. Não, tá tudo bem. Tá. Eu me chamo Josiane, né? Eu trabalho aqui em São José dos Campos, São Paulo. O meu ramo de atuação é consignado e meu público-alvo maior é o CIAP. Então, assim, a gente sempre teve muita dificuldade nessa questão do por conta dos banimentos. Então, eu já não trabalhava manualmente, eu trabalhava com Social Maker, que é uma ferramenta ali também que a gente filtra e coloca o WhatsApp. Mas, assim, o problema maior era realmente a questão do banimento. Aqui hoje a gente tem, agora que a gente começou com a API oficial, né, faz uns 2 meses, mas a gente tem em torno de 20 números para trabalhar. 20 números, a gente tem 4 celulares, sim, e a gente só estava conseguindo disparar em torno de 40, 50 CPF por número. Então, assim, começava a disparar, o negócio bania. Quando restringia, tudo bem, que a gente ainda consegue continuar conversando com o cliente. Mas quando bane, é um saco, nossa. Aí tinha negociação que a gente estava ali conversando e não dava. E toda vez que bane de vez, a gente tem que cadastrar um novo chip. Então, assim, melhorou demais a questão da API oficial. E eu tinha fechado, sim, com uma empresa. Eu tenho até eu até marquei aqui o nome dela. Deixa eu ver aqui. O Accelerator. Pelo que eu vi, não é uma empresa golpista, nada disso. Mas a questão é que eles me prometeram entregar em 1 semana. Falaram assim, eu vou criar isso, a API, isso, a ABM, porque realmente eu não sei criar, sabe? Eu não fui a fundo nisso para poder fazer essa parte.
Aí me cobraram o site para poder criar, me cobraram o ABM, me cobraram tudo. Eu dei 550 de entrada e ficou de eu dar mais R$ 400, que era acesso para 2 usuários. Quando a ABM tivesse tudo certinho lá funcionando, que seria o início de eu disparar. E eles me prometeram que em uma semana eu estaria disparando. Então, eu acabei fechando por conta disso, que a gente está meio que cansado aqui de tanto banimento, de tanto WhatsApp que perde, e eu fechei com eles. Só que eu fiquei esperando um mês, gente, um mês, e nada. Aí o negócio só ficava em análise lá na meta, daí é lógico que a culpa é sempre da meta. Então, começaram a falar, mas não é culpa nossa, a meta que não aprovou ainda. E nisso foi mais de um mês. Aí eu acabei que agora eu desisti deles, daí eu conheci a empresa de vocês e até duvidei mesmo. Eu falei, como assim 24 horas? Se eu tô lá um mês, o negócio não funciona. Como Aí é eu que tu falei, mas vou descobriu, como é que tu arriscar, achou a porque o gente? Como é que tu investimento era achou a gente? menor. Como é que tu achou a gente? Eu não lembro. Oi? Como é que tu descobriu a gente? Foi uma indicação de uma amiga. Ah, Ela tinha legal. feito alguma questão de desbloqueio do próprio WhatsApp com vocês. Não sei se vocês têm também essa função de Temos, desbloquear número banido, uma coisa assim. Isso, Aí isso. ela me indicou e ela também, acho que, não sei se ela fechou também o dela, mas eu fechei o meu. Aí, lógico, tudo que é início é complicado, né? Até aprender a fazer ali os primeiros disparos. Aí, no começo, a gente teve, sim, uma certa dificuldade, mas agora está fluindo muito bem. A gente está com 2 APIs, né? Que fala quando é 2 números. Então, a gente está conseguindo ali disparar 500 de uma vez só. Questão de meia horinha que a gente coloca no modo humano, que a gente prefere que dá menos erro. Então, assim, a gente coloca no modo humano e vai disparando ali bonitinho, mas por dia eu consigo disparar 500, coisa que para disparar 500 eu teria que usar ali que seja 10 números e ainda com certeza um deles ia ser banido. E a gente ia Uhum, perder a negociação. Então, tá fluindo perfeito. bem, a gente está satisfeito com a ferramenta e que bom que deu certo. Ô, Josi, me diz uma coisa. O público que tu tá falando aqui, tem gente que pode ser que não seja da área, mas quase sempre é todo mundo correspondente bancário. Mas eu gosto de falar para todos os públicos, tá? Vamos lá, gente, ó. Eu sou da área também, por isso que eu falo com alguma propriedade, mas assim, com relação ao CIAP, na minha opinião, é o público mais desafiador, mais difícil de trabalhar. Sim. Agora me diz uma coisa, Josi, como é que é para vocês? Vocês fazem prospecção fria? Você já tem uma carteira? Vocês têm algum convênio com uma parceria com algum banco que traz alguma informação mais privilegiada que vocês possam usar? Fala um pouquinho como é que é o processo, porque assim, isso é uma coisa que também vai ajudar muitos dos demais aqui, porque a maioria do pessoal trabalha, a gente sabe, é INSS. E o INSS está com essa situação, né, caótica. Sim. Eu acho que isso também é importante a gente falar, tá dando certo, tudo mais, isso é maravilhoso, mas isso é um marketing para nós. Mas assim, eu queria muito poder ajudar a audiência aqui também a entender, cara, vamos por esse caminho, vai por esse. Tu consegue dar alguns nortes pra gente? Então, o sistema de captação que a gente tem para leads é o Promozis. Uhum. Tem gente que conhece o Vanguard também, né? Mas aqui eu tenho o Promozis e eu gosto dele, eu acho que os números são bem assertivos, então a gente faz o filtro por ali. O CIAP também foi atingido com essas novas mudanças, então não é só o INSS, então já deu uma caída aqui no nosso público também. Ah, é Porém, verdade. eu gosto muito de trabalhar com o CIAP, eu prefiro mais do que o INSS até. E sobre bancos, ter parcerias com várias promotoras, porque daí a gente não perde a oportunidade. Eu trabalho com o Inter, aí eu trabalho com a outra promotora que tem o BRB, Safra, da Ecoval, e a gente vai vendo. E a maioria dos contratos que a gente faz é praticamente 100% portabilidade. É difícil, só agora, né, que teve o reajuste mês passado, que a gente fez muita margem. Mas é mais portabilidade mesmo. Aí Entendi. a gente filtra, entra em contato e oferta. E os tickets são mais altos, né? O que é o teu ticket hoje aí? Claro, Muito mais alto, não tem nem noção, né? Nem INSS eu nem sei trabalhar mais, nem gosto. tá, e o ticket tem sido quanto aí das ports? É muito, tem cliente que às vezes você paga 100 mil, tem cliente que paga 50, que agora realmente deu uma caída. Mas a gente já chegou a fazer a maior produção, 2 milhões e 900. Meu Deus do céu, quantas pessoas vocês estão? Sim, 3. Nossa, gente, 2 milhões, quase, bom, bater 3 milhões de reais de vendas. É É, muita coisa para 3 pessoas. Meu Deus. Tudo bem que o sim, ticket é mais alto, mas vocês são boas também no que vocês fazem. sim. Josi, me diz uma coisa, tá?
eu entendo que o INSS e o SEAP estão no mesmo balaio, digamos assim, da regra. Só que com todas as manobras que vai ter que ser feito, eu ainda acho o SEAP mais fácil, porque tem parcelas Sim, maiores, e também aí acho. tem como cobrir, né, muitas vezes essas mudanças que vão haver aí, né? Eu Sim, confesso que eu estou bem enferrujado, e eu também nem trabalhava com nem SEAP, nem com INSS. Meu foco era governo e era tudo meio que é um produto à parte, né, de todo o resto. Mas, assim, mas sim, é mais fácil, né, por causa das parcelas mais sim, altas e da quantidade de bancos que sim. tem para operar, né? Aham, e a gente vai fazer um filtro ali com o cliente que não utilizou as duas margens do cartão, porque daí ele não vai estar negativo. O que vai estar negativo é aquele cliente que utilizou 100% de tudo, né? Utilizou Uhum. o total de margem, utilizou o total dos dois cartões, mas o cliente que deixou a margem pelo menos de um dos cartões, ele não está negativo, então ele tem oportunidade. A gente vai conseguir ainda, com certeza, virar aí muita coisa. E é claro, né, que na antiga empresa que eu trabalhava, quando eu trabalhava registrada, eu já trabalhava com exército também, só que para correspondente, exército não vira muito, porque não tem muitos bancos parceiros, então, mas governos também eu já fiz, e se for preciso eu acrescentar mais alguma coisa junto com o CIAP, por conta dessas questões das mudanças, a gente vai colocar junto ali também. Uhum. E querendo ou não, gente, uma coisa que quem aqui está na sala e quem vai ver depois, uh, uma pessoa me falou, William, uma pessoa me falou agora há pouco, eu mandou uma mensagem, William, eu tô te chamando, acho que eu tô uns 2 meses negociando com ele. Ele falou, cara, eu tô te chamando, né, porque agora não tem jeito, né, o INSS vai parar, a minha produção era cartão INSS quase 100%, e eu vou ter que migrar para governos e prefeituras e não tem jeito, eu vou ter que ir lá com esse tipo de público, é só WhatsApp. E de fato, gente, esse público normalmente ele é muito mais forte, né? A prospecção muito mais forte é o WhatsApp, né? Porque é um público que está trabalhando, né? Então ele não vai poder te atender, ele não vai poder atender ligação. Então quem é fã né, da Ura Reversa ou do Discador, infelizmente vai ter que abrir mão, porque esse público é outro público. Claro, tu vai pegar os inativos, eles vão estar em casa, mas assim, existe toda uma esfera de pessoas que estão ativas, e aí esse cara não vai atender. Esse professor da faculdade da URGS, o professor da UERJ, enfim, dessas outras fundações, estão na sala de aula. Né, os policiais federais estão nas estradas, ou estão, né, então, assim, esse público acaba não podendo atender, né, então o WhatsApp realmente se torna uma ferramenta poderosa para retorno. E outra, eles também não gostam muito de se expor, né, eles têm uma É. característica bem diferente dos demais. Então, assim, gente, é o caminho. Josi, me diz uma coisa, tu começou com uma API, tá? Que é o caso da maioria, né? Uma, duas APIs, tá? Quando que tu entendeu, cara, eu preciso de uma segunda API? Claro, tem a questão financeira. Pô, quando é que eu posso investir? Todo mundo parte daquele princípio que o primeiro investimento tem que me retornar. Senão não vale nenhuma lógica eu pegar e ficar fazendo investimentos assim. A não ser que tu tenha uma certeza, assim, cara, é certeza, eu tô vendo pelos outros, eu sou o cara, eu não sou conservador, eu sou arrojado, eu vou botar dinheiro na frente. Tudo bem, né? Muito bom esse tipo de perfil também. Mas no teu caso, pelo que eu entendi, teve um gatilho ali que tu disse, William, eu querer uma segunda API. Quando é que foi esse momento que tu disse, cara, eu quero mais uma API, eu quero evoluir? Então, a gente viu que disparando 250, a gente estava tendo um retorno legal. Então, já deu uma alavancada ali nas vendas. Então, a gente quer dobrar mesmo a questão do disparo. Só que como a gente está em três e eu fico muito focada na questão, aqui não tem meta individual, sabe? Aqui é a meta inteira da gente aqui. Uhum. Então, eu fico responsável por pagamento de saldo, por política, por outras coisas. E os dois ficam na questão de captar e um digitar. Então, a gente não tem braço também para disparar 1.000 clientes por dia. Então, por enquanto, 500 seria o suficiente, é o que a gente estava querendo já desde o início. Então, eu vi que Uhum. no primeiro mês ficou ali a questão dos 250, mas no segundo mês agora 500 está legal. A gente está vendo que a gente faz o disparo de 500 e tem clientes para atender o dia todo, então a gente já está bem ocupado. Uau, sério? Coisa boa. Não tem muito retorno. Tá, me diz uma coisa, tu é uma loja térrea ou tu é um escritório de andar? Não é um escritório dentro da minha casa. Dentro da tua casa, legal. Me diz uma É, coisa. E aí, no caso, tu tá com um problema bom. Agora tu vai ter que começar a pensar em pessoas ou parceiros para poder transbordar essa produção, caso tu queira aumentar, certo? sim.
Entendi. Ó, gente, aqui inclusive a gente está numa rede de pessoas. Inclusive eu tenho até uma pergunta para ti. Pessoal, tá aberto para perguntas, tá? O Everton já fez uma pergunta aqui, eu vou citá-la para você. Josiane, se tu não quiser responder, não tem problema. Mas já tentei muito o SIAP e me interessei por focar mais nesse convênio. Tem algum público específico dentro do SIAP que tu acha melhor de trabalhar? Então, eu conheci o Inter. Quando eu conheci o Inter, a minha vida do SIAP praticamente mudou. Porque, assim, o Inter, ele faz pensionista temporário, e ele atende tudo com uma paga, ele porta, entendeu? E tem muitos Nossa. bancos que tem a regra lá dos 12, entendeu? Então, assim, na verdade, a minha produção maior sempre foi o Inter. Só que subiu a taxa de 2 meses para cá, ele deu uma subidinha na taxa. Antes ele portava ali até na 1,58 para refinanciar, agora ele está na 1,68, subiu 0,10. Aí já dá uma dificultada, sabe? Mas em comparação Sim. aos bancos, ele não consulta o SRCC, né? Que não paga, aquele que não nos paga a comissão. Uhum. Então, tem toda essa questão. Então, o Inter, ele sempre foi o meu carro-chefe aqui. Aí depois vem os outros que eu vou jogando. Jogo com o BRB, com o Safra, aí eu vou vendo de acordo com a política. Entendi. Muito bom. Então, na verdade, o segredo vai muito da questão do banco. Aí tu acaba abrindo também os teus horizontes para prospecção, né, Josi? Porque uma vez que tu vai fazer um disparo, digamos que tu não seja muito especialista e tu não quer fazer muitos cortes boladões na base, tu pega uma base meio crua assim e faz o disparo, porque tu vai gastar ali 6 centavos para fazer o disparo, e o que chegar é negócio, porque que nem tu tá falando, é um banco que faz negócio, né? Sim, ele tem bom. ele não atende 100%, ele tem lá na política dele o que ele não atende, mas assim, em comparação aos outros bancos, a maioria que a gente faz aqui é Inter, então é Entendi. muito bom. Entendi. Outro banco que até o pessoal ali de Santa Catarina está nos falando aqui, do pessoal da Reduza, acho que é o André que está aqui, a Caixa também é muito bom para o SIAP. Comissão um pouco menor, mas taxa é menor também. Né, outra opção também, gente. Aí eu não sei como é. Sinceramente, eu tô meio fora do mercado. Eu nem sei como é que faz os cadastros. Claro, conversem com a Josi, conversem com o André aqui, para vocês terem mais uma opção. Porque às vezes a gente fica pensando assim, vou ganhar 3%. Cara, calcula 3 milhões de 3%. Então, tipo assim, às vezes não A é. gente ganha menos, o Inter É, paga 2,10 na entendeu? Porto. Então, assim, pessoal, não é sobre comissão, é sobre comissão e contrato. E AF, entendeu? Se tu tem um AF de 100 pau a 2%, tu vai ganhando 2 mil reais de comissão. Aí tu fica te engalfinhando muitas vezes com um cliente da margem limpa lá no INSS, brigando com Deus e todo mundo, libera o benefício do cara, e quando vê que tem um outro cara na frente que acaba pescando a tua margem, até às vezes até banco ou financeira que está com a teimosinha lá, tu consegue liberar o cliente ali, o benefício do cliente, vem outro na frente e toma, né? Então, realmente é uma coisa, né, que tem que se pensar com calma. Josi, me diz uma coisa, como é que hoje tu faz a tua estratégia de disparos? Tu ainda está utilizando aquela mensagem da atualização cadastral, tu está fazendo revezamento? Quais são as mensagens que tu está enviando para o pessoal? Fala pra gente aí. Sim, a gente está usando aquela, né? A gente usou também muito disparo de margem, mas Uhum. de início é bem aquela mensagem mesmo. Aí depois a gente que vai com os áudios próprios mesmo, a gente manda às vezes aquele automático que a gente fez lá, deixou salvo, mas é mais a questão mesmo de mandar muito áudio. Eu converso com o cliente muito por áudio. Acho que eles se Uhum. sentem mais seguros, não sei. Mas é tudo pelo WhatsApp, a venda é 100% pelo WhatsApp, não tem aqui discador. Na verdade, eu nunca gostei de trabalhar com discador, nem quando eu trabalhava É mesmo? registrada. Nossa Senhora. É, Então, no meu negócio, eu acabei deixando tudo 100% do WhatsApp. Mas é porque o público que eu trabalho também realmente tem que ser o WhatsApp. mas, então, eles nem aceitam ligação, né? É uma Nem coisa muito. aceita. Sim. Então, realmente, gente, para quem tem que. E vamos ser bem sinceros, né, gente? A gente aqui também nem tem muito mais saco para ficar ligando. Vamos ser bem sérios, é um saco ficar ligando, né? E a gente já foi trabalhador de financeira, de promotora, e o pessoal com discador no nosso lombo, a gente só tinha, né, tempo para respirar quando ia no banheiro, né? Que aí o discador tocando na nossa cabeça ali toda hora é uma loucura. Sim, eu fiz muito discador, nossa. Misericórdia. Meu Deus. Olha só, a Pamela perguntou o seguinte:
Daí no caso é pro André. Ô, André, passa o teu telefone pra Pamela aqui, porque daí no caso, caixa tu não trabalha, né, Josi? Não, caixa Tá. não. Então daí depois ô, Pamela, fala com o André aqui. Ou, responde aí, André, a caixa seria a CBA ou outro acesso? É outro acesso, né? É para correspondente direto ali, né? Com a caixa. Entendi. Vocês fazem parceria aí, André? A gente está modelando um modelo de parceria, mas ainda não estamos fazendo. Entendi. Mas Então tá. vamos ver. Então tá. Daí agora fala com a Pamela aí, de repente ela pode estar. Ela pode estar. Isso, pode estar fazendo uma parceria com vocês. Bom, Josi, deixa eu te fazer uma pergunta. Existem hoje alguns clientes nossos que usam estratégias diferentes para poder fazer o seu disparo, tá? Alguns deles fazem o revezamento do disparo. Por exemplo, tem 2 contas de WhatsApp e fica disparando num dia uma e outro dia outra. Um dia uma, outro dia outra. Essa é uma das estratégias. A segunda estratégia, a outra estratégia que o pessoal costuma fazer é fazer o disparo meio que, como é que eu posso te falar, a quantidade desmembrada. Eu quero disparar 200, mas eu vou disparar 100 de cada um. Pelo que eu entendi, tu estica a corda nos dois, é isso? Então, por enquanto, sim. Eu até estava perguntando para você, não é bom fazer isso, né, de esticar a corda nos dois. O certo seria eu ter pelo menos umas 4 API que seja, como eu preciso de 500 por dia, o legal seria realmente fazer esse revezamento aí para não correr o risco de banir. Mas, por enquanto, eu coloquei 2 API. Aí, quem sabe, mês que vem eu coloco 3, aí eu faço essa questão do revezamento. Mas, por enquanto, eu estou disparando 250 e 250, mas todos os dias. Entendi. Assim, gente, ó, como eu falei, eu vi a Renata entrar, a Renata tem uma estratégia também muito inteligente, ela pega, no caso dela, já está com 5 APIs, um dia da semana para cada API. O Everton, acho que já usa uma estratégia diferente, ele também está com 5 APIs, ele faz o disparo, acho que mesclado, né, Everton? Um pouquinho de cada um no dia, não é? Se eu não me engano é isso. Então, assim, gente, não tem certo ou não tem errado, tem a estratégia que está funcionando para você. O Daniel agora também, que entrou agora aqui, o Daniel já está com 5 APIs também, aí eu quero ver com ele depois como é que ele vai funcionar, porque ele é recente, né, essas 5 APIs. O André, né, vai para 8, né, André? 8 API. 8 APIs, então depois fala como é que vai ser a tua estratégia aí, o André é o arrojado aqui da turma, que eu falei do conservador, né, que a gente vai devagarinho, o André, ele tá com a gente há 10 dias, eu acho, talvez nem isso, e já vai tocar com 8 APIs na operação dele lá. Muito bom. Fazer André, bastante leads. Isso aí. O André, mas é bom tu estar por aqui, exatamente para te ver o seguinte, a Josiane, assim, eu costumo receber críticas, gente, por mais que às vezes, quando eu tô certo, eu realmente vou tentar provar que eu tô certo, porque não é sobre ter razão ou não, é sobre a gente ser justo. Só que a gente também tem que ser justo quando a gente realmente tá pisando na bola. Por exemplo, a Renata, como você me fala, é uma pessoa que nos ajudou muito, né, na construção do nosso trabalho, mas a Josi também foi. Ela não mediu, assim, né, esforços para dizer pra gente, vocês precisam melhorar o suporte, você está ruim demais. Então, assim, essas coisas, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem. Vocês aqui que são nossos clientes, nós não estamos aqui brincando. Nós não somos uma empresa que está aqui achando que do outro lado tem pessoal brincando. Todo mundo aqui tem família, todo mundo tem filhos, todo mundo tem os seus sonhos. Então, a gente quer ajudar a realizar e a gente não quer ser só marqueteiro que está funcionando, não. Está funcionando, mas o suporte também está. Então, assim, eu trago as pessoas realmente. A semana passada vocês viram, né? A retada lá da Karina, ela só não mandou, né? Só não me chamou de santo que eu não sou. Ela realmente me botou na parede, no sentido de, cara, tu disse que ia dar certo, agora tu vai fazer dar certo. E a gente fez dar certo. E a Josi foi uma dessas também, que ela adquiriu, tudo bem que nós vencemos uma etapa ali da desconfiança dela, mas ok, isso já passou. Agora, e o atendimento? Então ela também foi uma das pessoas que nos ajudou, tem nos ajudado realmente a melhorar o nosso atendimento também, uma pessoa realmente que é crítica no trabalho, e acho que isso a gente cresce também, tá? Bom, eu ouvi o pessoal falando aqui no grupo, olha só, olha que legal isso aqui, o Everton, cheguei a 100 mil de disparo essa semana ali no business de limite, mas eu disparo todos os dias, mas com um número menor. Eles têm as 5 APIs, e veja, o Everton está uns 2 meses com a gente, fechado um pouquinho mais de 2 meses, 100 mil disparos de mensagens. E se eu não tiver errado, Everton, pode abrir o teu áudio ou escrever aqui depois se tu quiser. Se eu não me engano,
Nenhuma API dele, absolutamente nenhuma, baniu. Pode uma ou outra ter restrito, que a gente faz a coexistente, aquela que tu consegue ver que restringe, mas nenhuma do Everton baniu. A Renata acabou de falar aqui, estou com 10 mil de limites, aumentou ontem. Olha que notícia maravilhosa. O que ela está dizendo aqui, gente, para vocês que de repente ainda não estão na API ou que vocês que de repente não entendem muito bem o processo? Bom, quem determina o limite do envio não é se o chip é aquecido ou não, porque isso nem existe para meta. Não existe chip aquecido ou chip não aquecido. Se tu comprar um chip na banca hoje, dá para a gente colocar na API oficial. Ponto 1. Ponto 2. O que determina se a ABM vai aumentar ou não? É uma série de comportamentos que nós usamos aqui como estratégias, óbvio, olhando a cartilha, né? Não tem muita lógica a meta, mas assim, aí tem uma cartilha que a gente tenta orientar vocês a fazerem os envios. O que acontece? A Renata, então, ontem acabou de subir a ABM dela, que era de 2 mil disparos, ou seja, todos os números que ela tem lá embaixo, juntos poderiam disparar 2 mil mensagens. Então, a partir de hoje, a Renata tem ali os seus números, eu acho que é 3 numa e 2 numa outra, se eu não me falha a memória. O que eu quero dizer é que todos os números que tiverem embaixo dessa BM, juntos podem fazer 10 mil disparos. Então não tem a ver com questão de qualidade de chip, aquecido ou não. Claro que a gente tem que ser, nós precisamos ser estratégicos. Se eu começar a pegar 3 contas, que é o que a Renata falou aqui, 3 contas de WhatsApp e disparar 3.300 envios só para poder suprir os 10 mil por dia, gente, é bem provável que a conta vai cair. Então, a Renata, ela é muito inteligente, ela já tem muita experiência com o disparo, com certeza ela alcançou esses 10 mil, que não é fácil, viu? Não é fácil, ela alcançou esses 10 mil de BM aí, com certeza com muita estratégia, tá? O Everton me corrigiu. Teve um banimento. É verdade, tanto que tu me pediu, né? Teve um banimento sim, mas retornou logo no início. Muito bom. E a Renata falou que continua tendo algumas restrições. Cara, é normal, né? É uma questão de ter restrições pelo fato de nós dispararmos para um público que o WhatsApp não quer, né? A gente sabe muito bem que Corban não era nem para estar ali dentro. A gente está admitido e não sei como é que a gente consegue ficar lá, né? Porque o que eles querem é o pessoal bonitinho, né? É pizzaria, é estética, é isso, né? Vamos lá. Everton, não tem braço para atender 3 mil clientes. Não tem mesmo, não tem braço mesmo. Daniel, todos aqui usam GrowHub ou DataCrazy ou estão testando algum outro sistema? Boa pergunta, Daniel. Josiane, DataCrazy. Júlio, DataCrazy. O Maurício, eu acho que é um convidado. Pamela, GrowHub. Everton, DataCrazy. Adriel é daqui. Daniel, né, GrowHub. Reduza, GrowHub. Roval, o Benedito ainda não. Tá aqui namorando com... O outro teu amigo não entrou aqui para a gente poder ver se a gente fecha a parceria, né? E Renata GrowHub também, e agora a JC que entrou aqui também, GrowHub. Então, assim, tá bem dividido, tá? Um pouco do... William, qual que é a diferença dos dois? Gente, cada um tem o seu gosto. Um é mais caro que o outro, mas tem a questão do CRM, e um é mais simples, e tem algumas coisas que, de repente, alguns não vão gostar, como não tem uma tag, alguma coisinha mais que, de repente, o DataCrazy tem. O Vini pediu para falar... Vou dar a palavra para ele aí, mas tem uma outra pessoa também que pediu. Tá. Depois eu te dou a palavra, André. Rapidinho, vamos lá, Vini. Eu entrei aqui só para falar com o Everton. Everton, tu não quer fazer um negocinho comigo para a gente trocar essa BM aí de 100 mil? Tu me dá a BM, eu te dou uma API de graça. O que tu acha? Tá bem parelho assim os níveis. Pode ser? Olha aí, ó. Vamos ver o que ele respondeu aí. Não. Valeu a tentativa. Eu só queria entender uma coisa, porque agora eu fiquei um pouquinho confuso. Tu chegou a 100 mil envios ou tu chegou ou a tua BM farmou para 100 mil? Me fala se eu acho que eu entendi errado, então. Depois me diz aqui. Se a tua BM chegou a uma BM de 100 mil ou se tu chegou a 100 mil disparos ao total nesses 2 meses enviando mensagens. Depois diz isso para nós, tá? Se tu chegou em 100 mil ali no limite, tá? Dá para disparar 100 mil. Meu Deus do céu, gente. Isso a primeira vez, nunca vi nenhum cliente chegar com... Só pra vocês entenderem, gente. Essa semana, inclusive, eu até te mandei lá no grupo que tinha passado. Agora eu não sei se eles estão fazendo uma conversão diferente também para fazer o limite de envios, porque aparece ali nas informações, né? Quando que tu consegue, para te conseguir aumentar. E agora eles estão puxando por 2 semanas ao invés de uma. Uhum. Antes eles faziam por 7 dias, tinha que chegar num limite X de clientes únicos, se eu não me engano, de iniciar mensagens com novos clientes, e agora eles estão calculando como 2 semanas, então não sei se pode ter sido por isso que ele aumentou para 100 mil.
Gente, olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem até estar construindo uma renda extra com esse negócio de BM, tá entendendo? Eu vou só te dizer uma coisa, Everton. Essa tua BM aí, tá? Se tu fosse jogar no mercado, tu comprava um carro com essa tua BM, com essa BM que tu construiu aí, tá? Então, assim, gente, quem é que não tá entendendo nada? Eu não tô entendendo nada. Gente, olha só, quem consegue trabalhar e escalar as BMs, hoje BM de 100 mil é tipo assim, agulha no palheiro, quase ninguém tem. Então o pessoal compra isso das pessoas, das empresas. Só que, por exemplo, o Everton talvez não vá ter uma demanda para isso, pelo menos por enquanto, tá, Everton? Quem é que tem essa demanda? Muitos lançadores têm. O cara vai fazer o Ruiter da vida, o Érico Rocha, essa galera, eles querem normalmente uma BM forte, parruda, para disparar isso. Inclusive, Everton, se depois você quiser conversar comigo, eu tenho um cara que compra de ti, tá? Porque, William, mas aí que eu vou começar tudo zero. Cara, com o que tu vai ganhar, dá para te comprar outras BMs se tu quiser comprar, ou aumentar tuas APIs e começar o processo do zero e ganhar um dinheiro extra, tá? Então, depois se quiser me chamar... Oi, pode falar. O que vem a ser a BM? Boa pergunta. Eu achei que todo mundo estava sabendo que era BM, que eu tava falando. Daí o Benedito... Você pensa que eu tô dormindo? Eu não tô dormindo, eu só tá com a lupa, eu não conversei com você porque eu operei os 2 olhos, viu? Por isso tá eu só não tô enxergando, mas ouvindo eu tô. Tá, beleza, então. Vamos lá, então. Ô, meu parceiro, BM, tá? BM, traduzindo do inglês para o português, é portfólio empresarial, tá? BM é algo que os gestores de tráfego usam muito para fazer os anúncios deles, e no caso de quem trabalha com disparos em massa, utiliza para fazer a vinculação da plataforma. Toda plataforma tem que ter uma BM integrada a ela. Ela tem que dizer o seguinte, ó, eu vou botar esse número aqui, mas esse número tem que ser vinculado com a BM aqui, entendeu? Então, assim, mas não se preocupa, tá, Benedito? Isso é uma coisa que na aquisição do teu plano, tu já ganha da gente. Não tem que comprar por fora, que nem a Josi falou aqui, que comprou BM, fez CNPJ, não sei o que. É o que a maioria faz hoje. O pessoal burocratiza todo o processo. Com a gente não tem, gente. Você sabe que do início ao fim sempre é uma forma facilitada. A gente não quer dificultar o trabalho de vocês. A gente não quer que vocês sejam especialistas em disparo, em massa. Não, o especialista tem que ser a gente. Você só tem que seguir a nossa orientação e questionar o processo quando não está dando resultado. Ponto. O resto só segue, gente. Segue a gente, beleza? Vamos lá. Josi, vamos lá. Deixa eu ver se a Josi já tem mais alguma coisa, porque de repente, se ela quiser continuar conosco, continua. Se de repente ela quiser também voltar para a operação dela, ela volta. Porque eu vou dar a palavra aqui para o André, daí de repente pode ser alguma coisa a mais que a gente vai emendando aqui algumas conversas. Já a gente passa a bola aqui para o Vini, para ele dar continuidade na parte do sistema. Josi, está por aí ainda? Tô sim, mas era mais isso mesmo. Entendi. Pessoal, mais alguma dúvida para tirar com a Josiane, lá da SJC? Eu teria. Vamos lá. A pergunta ia ser para ela. Vamos lá, fala aí, André. Eu estou usando, eu vi ali, percebi que vocês têm 2 sistemas ali de gestão dos números, né? Isso. Que é DataCraze ali, porque eu escutei, mas é o que eu já estou usando, né? Isso mesmo. No meu caso, esse que eu estou usando, eu senti bastante limitações nele ali para trabalhar. Aí a minha pergunta era para quem já está trabalhando bastante aí com o sistema, se eles atendem o cliente nessa mesma plataforma ou eles usam a plataforma só para pegar o leads e atendem algum outro número ali, ou algum outro sistema. Vamos ver aqui, ó, a Karina. Karina, tá por aí, Karina? Sim? Não? Will. Karina, fala pra gente aí como é que tá o Grow Hub pra ti. Assim, eu sei das limitações, né? Mas fala, acho que a pergunta do André foi bem prática. Ele quer saber se tu continua o atendimento por ali ou se tu tira o cara e bota para outro lugar para atender. Não, eu atendo por aqui. Uhum. Tudo por pelo aqui Grow mesmo. Hub. Tudo por aqui, pelo mesmo sistema. Entendi. Eu tenho o chip fica no meu celular, né? Uhum. Aí, em um dos telefones. Aí eu converso por aqui mesmo, eu não passo para outro mais, não. Entendi. Então, assim, claro, tu que já testou, Karina, também o DataCraze, ele não é, né, o que o DataCraze é, porque a gente sabe que o DataCraze ele é outro nível, mas compensa, financeiramente falando, o que você paga versus o que você recebe? Tá comigo? Isso, compensa? Sim, eu prefiro o de hoje, sendo que hoje até deu um problema pela primeira vez. Aham.
Não, eles estão até mexendo porque deu algum probleminha, eles estão mexendo. Assim, ó, André, uma coisa importante, pessoal que está aqui na sala. Vocês viram que a gente não tem preferência por um ou pelo outro, nós somos parceiros iguais dos dois, tá? Só que a gente sabe que cada um tem a sua possibilidade de pagamento. Vou te dar um exemplo, tá? Quem tem mais de 3 APIs aqui, lá no DataCraze vai pagar pelo menos 497 para cima, pelo menos. Agora, quem tem até 5 APIs, aí no GrowHub fica mais barato, fica 247. Então, mas assim, William, mas eu não quero saber do barato, eu quero saber o que funciona. Os dois funcionam. William, mas eu quero todo um sistema boladão. Não, é só me chamar, a gente pega e transfere as suas APIs sem custo para lá, sem problema nenhum. A gente pega as APIs. E qual que é a diferença? Eu ainda não consegui compreender de um sistema para o outro. Eu vou fazer o seguinte, essa parte mais técnica, eu vou deixar, o Everton tá falando, assim, ó, eu vou falar a parte teórica e o Vini, fica na sala que o Vini vai mostrar as duas depois, tá, Vini? Aí tu abre já fazendo isso. O que vai acontecer? Qual que é a diferença dos dois? O GrowHub não é CRM. O GrowHub é um sistema desenvolvido para APIs oficiais, disparo e automação de atendimento. Ponto. O DataCraze, ele é um sistema igual ao GrowHub, disparo, automação de disparo e automação de atendimento. Porém, ele também dá para tu incluir propostas lá dentro. Então, quem tem Promocis da vida, quem tem Vanguard, cara, não precisa de um outro sistema de CRM, porque tu já coloca as tuas propostas lá dentro. Eu, por exemplo, no meu correspondente, eu uso Panorama, que é um bem antigo, me resolve a minha vida, tá? Então, assim, William, eu não tenho CRM. Aí, gente, eu indico você pegar o CRM DataCraze. Por quê? Tu vai colocar, em vez de estar com as planilhas ou em papel, coloca a venda lá no DataCraze lá dentro, entendeu? Mas é só isso que é a diferença. Claro, né, gente, ele tem algumas funções extras, tá? Vamos ser bem sinceros. Tem a tag, ele tem algumas funções que hoje o GrowHub não atende. Só que isso é uma cerejinha do bolo. Na prática, eles entregam a mesma coisa. Eu não sei se eu tô falando besteira, depois o Eu Vini falo mais na questão do atendimento mesmo, sabe? Porque, por exemplo, até onde eu entendo, pode me corrigir se eu estiver errado, passou a janela de 24 horas ali, a gente paga um novo custo para falar com o cliente, né? Não, mas isso é independente do sistema, isso é por causa da meta. Só que aí, André, o que tu vai fazer? Lembra que nós fizemos para ti a API coexistente? Não foi feita. Não deu para fazer? Não. Tá, então é porque o teu número de repente não passou. Esses outros números, tá, André? Eu vou te dar uma sugestão. Vamos lá. A regra das 24 horas é em qualquer sistema. É no Como, é no nosso, é no Infobip, é em qualquer um. Aquele lá, o pessoal da Bahia, o GSAC, esses caras todos são todo mundo igual. Todo mundo tem a mesma regra das 24 horas, tá? Essa regra é tanto para coexistente quanto para padrão. Só que quando nós fazemos uma API padrão, nós temos um problema. Eu não consigo realmente chamar o cliente por nenhum outro meio, se não for por template. Agora, por que nós fazemos a coexistente? Porque se passar das 24 horas, eu chamo o cara pelo celular ou pelo WhatsApp web. Então, André, vou te dar uma sugestão. Esses 5 novos números aí, tu pede para Camila, eu vou tentar todos em coexistente. Se não der, eu espero mais uns diazinhos e depois eu coloco. Para tentar eu tô com uma dúvida aqui. Desculpa. Eu falo com eles mesmo depois de 24 horas. Aí tá sendo cobrado, é? Não existe cobrança, não existe cobrança sem tu saber. O sistema, ele vai te trancar, tá, Karina? Que é o que o André falou, o André usa o GrowHub também. O André, quando passa de 24 horas, tranca para te mandar mensagem, não tranca? Tranca. Tá, Karina, tu deve estar chamando o cliente no celular. Se tu chamar no celular... Não, porque eu falo pelo telefone. Isso, se tu chamar pelo telefone, não te preocupa, não tem cobrança nenhuma. Era tá? minha dúvida. Pessoal, não se preocupem, não tem cobrança extra. Se você mandou 100 mensagens no dia, a meta vai te cobrar R$6 naquele dia. Beleza. Certo? Porque é 6 centavos do total de disparo, tá? Aí, André, no caso, então, para os vendedores chamar o cliente de novo ali por essa plataforma, teria que ser através desse coexistente. Daí assim, André, o que eu vou te sugerir, tá? Pede para os teus vendedores, aqueles que forem coexistentes, o vendedor vai trabalhar com 2 telas. Uma tela que é o sistema que ele vai operar, que é o DataCraze ou GrowHub, e a outra tela, ele abre o WhatsApp Web, entendeu? Aí, por exemplo, se passou das 24 horas, eu vou te dar um exemplo aqui na prática, acho que é melhor. Olha aqui, ó. Pessoal, vou abrir aqui rapidão, eu uso aqui... eu tava com uma ideia ali, por exemplo, de chamar o cliente no número normal ali, só para prosseguir o atendimento, sabe? Isso, mas essa é a ideia. Vou dar um exemplo aqui, ó, de um cliente que passou das 24 horas. Essa aqui é uma das contas que eu utilizo para o DataCraze, ok? Ó, esse caso aqui, ó, tá vendo aqui, ó?
fora da janela de conversa 24 horas. Estão vendo, né, gente? O que eu faço? Eu pego esse cara aqui, o número dele, tá? Venho aqui, ó. Vamos fechar aqui, criar lead. Olha só. O que eu faço? Eu pego o telefone dele aqui, ó. Aqui. Copio. Para eu escapar da janela, o que eu faço? Copio o telefone do cara. Venho aqui. Esse aqui, no caso, é a mesma coisa como se fosse o WhatsApp Web. Só que eu uso uma plataforma minha aqui que é de grupos, que eu faço bastante disparo em grupo. Eu pego e colo aqui o telefone do cara. O que vai acontecer? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ele tá aqui. Eu pego, dou um oi aqui pro cara. Ó, a mensagem foi entregue. Mesmo que tenha passado as 24 horas. Então, por quê? Porque a minha API é uma API coexistente. Então, qual que é a regra? Não é por causa do sistema ou não. É por causa da API. Se a API é coexistente, a gente consegue chamar fora da janela, só que aí tem que chamar por fora da plataforma, tá? E dá para escanear o mesmo número em outra plataforma? Tem até 4. Até 4, se tu quiser. Tá? Então, vai lá, Everton, pode falar. Da informação que o Will passou, mas eu não sei se ele utiliza dessa forma, mas eu notei que, por exemplo, para mim, eu tinha muito mais restrição se eu ficava falando com o cliente pelo telefone. Sim, sempre sim. Então, no caso, quando eu vejo que está fora da janela de 24 horas, eu uso todos aqui, os meus são coexistentes, eu envio a mensagem para o cliente ali, para ele esperando um retorno, ou mando alguma coisa que eu sei que ele vai responder. Aí, dentro do DataCraze, que é o que eu utilizo, vai voltar 24 horas, porque a partir do momento que o cliente responde, começa de novo às 24 horas. Então, daí, tu segue respondendo por ele, entendeu? Isso. De novo? Assim, ó, ele dá um oi para o cliente por fora. Quando o cliente dá um oi, que é o que eu faço também, abre a janela de novo. Aí eu volto para a plataforma. Entendeu, o André? É mais ou menos essa mecânica. Sempre dá um oi. Não, o que o Everton está falando, André, é não continuar falando com o cliente pelo celular e nem pelo web. Eu também concordo com o André, com o Everton. É provável que a gente comece a ficar um pouco mais marcado. O WhatsApp ele consegue ter um nível de rastreamento anormal. Então, assim, ó, evitem, gente, não deixa na reta. Se tu sabe que o WhatsApp consegue rastrear tudo, então dá um oi lá, só um oi. Espera ele retornar. Quando ele retornar, tu volta a conversar com ele por dentro da plataforma que você contratou. Entendeu, André? Sim. Perfeito. André, qualquer coisa que tu precisar, William, olha só, ajuda aqui com a equipe e tal, me chama ali, beleza? Obrigado, tá, William. Tamo junto. Daniel. Oi, boa tarde. Eu também senti isso aí, Will. Quando eu teve muitos clientes que não responderam, eu fui mandar bom dia, mandava assim uns 5, 6, aí já ficava restrita a conta. E outra coisa, eu achei melhor o DataCraze, porque lá pelo GrowHub, na hora que a pessoa fala o sim lá, né, aí ativa a automatização lá. Aí, se eu perguntar lá para o cliente assim, eu consigo liberar 25 mil para o senhor vai querer? Aí se o cara fala sim, aí tava ativando de novo. Meu amigo, tá dando uma dor de cabeça doida. Eu preferi o DataCraze por isso, entendeu? É que assim, ó, são duas tecnologias diferentes de bot, tá? Mas assim, a Franciela, infelizmente ela não tá aqui, a Franciela, ela conseguiu driblar isso. É só a gente usar palavras parecidas ou sinônimas. Por exemplo, quando ela pede para o cliente agir de uma forma, por exemplo, digite, se você tem interesse, clica no botão abaixo. Aí o botão é positivo ou negativo. Então, quando o cara clica em positivo ou o cara escreve positivo, vem a automação do positivo. E como sim é uma palavra muito, muito usada nas conversas, realmente o sim, ele não deve ter nenhum tipo de automação, porque o sim a gente usa toda hora para tudo, né? Mas assim, Daniel, se tu tá usando o DataCraze também, é uma ótima escolha, talvez seja por isso que nós estejamos só com os dois hoje, porque realmente para nós é os dois que fazem sentido estar, tá? Everton. Só para complementar ali, agora sim. Só para complementar ali a respeito do que o Daniel falou, o que acontece? Aqui, como eu disse, quando eu estou fora da janela de 24 horas, eu mando mensagem para os clientes, mas eu não mando mensagem para aquele cliente, por exemplo, que não respondeu o disparo, tá? Porque daí sim. Tá longe de novo, Everton. Opa, melhorou? Não, ainda não. O que aconteceu? Peraí. Ainda não. Oi? Não. Peraí. Não. Tá, beleza. Acho que ele tá tirando da JBL lá, né? Ô, Will, por enquanto Oi. que você tá falando,
eu conversando pelo telefone, pelo meu aparelho, será que não vai ser bloqueado mais rápido, não? Pelo que eu tô escutando aqui as conversas? Isso, tem que cuidar, tá, Karina? Eu uso bastante, tá? Só que assim, o meu fluxo é um absurdo. Todo dia tem gente me chamando Sim, de aí tu cancelado. prefere que eu fique conversando pelo aparelho ou que eu Isso, converse no Karina, sistema? eu não sabia que estava usando bastante pelo aparelho. Eu só uso o aparelho. Não, faz diferente, Karina. Usa pela plataforma. Ah, beleza. Porque o Everton é um cara experiente aqui, o Daniel já falou também que sentiu isso. Então, assim, se um ou dois já estão falando a mesma coisa, acho que é bom a gente considerar. Ah, beleza. Vamos lá. Aqui tá aparecendo. Deu uma melhoradinha, Everton. Deu uma gritada e acho que vai. Agora foi? Agora foi. Uhum. Que tinha mutado por conta do número de pessoas que estava falando. Uhum. Então, aí o que eu faço? Eu não mando mensagem para esses clientes que não responderam, tá? No caso, no disparo. Porque se eu mandar mensagem, aquela janela nunca foi aberta. Então, para aquele cliente que não respondeu nada no disparo, aquela janela nunca existiu. Então, a probabilidade de dar restrição se tu mandar mensagem para aquele cliente que não respondeu, até porque tu nem sabe se é o cliente também, de fato, apesar de ter o número, a base está boa, mas muitas vezes o cliente mudou de número recentemente, enfim. Então, aquilo ali também dá restrição. Eu só mando mensagem no telefone justamente para aqueles clientes que eu pensei, ficou esperando um retorno ou algo do tipo. No outro dia, eu passei a simulação e ele não respondeu, no outro dia eu mando mensagem de novo. Eu tenho até um texto que eu sempre utilizo, padrão, para fazer com que ele responda novamente, mas não para clientes que nunca teve nenhum contato naquele WhatsApp, por exemplo. Uma outra coisa também que eu noto que o próprio WhatsApp não é que não cobra, mas eu acho que ele cobra muito menos, não sei como também, é a questão de, por exemplo, de tempo em tempo. Por exemplo, fechou um mês, eu vou lá e vou enviar para aqueles mesmos clientes que eu já mandei naquela API, mesmo que ele não tenha respondido, eu faço um outro disparo. Aquele cliente, muita gente responde que não respondeu antes, entendeu? E parece que cobra menos, mesmo sendo na mesma conversa. Olha aí, ó. Uma coisa que tu me questionou também foi isso, né? William, eles não estão cobrando 6 centavos, estão cobrando menos. Foi contigo, né? Sim, sim. Olha aí, gente, ó, mais um motivo para ó. 6 centavos já é bem em conta, tá? Mas o Everton tá vendo que estão cobrando ainda menos do que 6 centavos. Beleza, meu povo? Vamos lá, então, para a parte técnica. Mais alguma dúvida? Então, simbora, gente. O Vini vai continuar com vocês aí. Fiquem aí, pessoal do Data Crazy e Grow Hub. Ou quem quer, eu queria ver como é que é o Data Crazy, eu queria ver como é que é o Grow Hub. A primeira coisa que o Vini vai fazer agora é mostrar as duas telas e fazer um overview mesmo ali. Minutos ali, vai dizer o que cada um faz. E aí, se alguém está com dúvida para fugir de um para ir para outro e tal, não tem problema, é só chamar a gente aqui que a gente faz a migração sem custo nenhum. Não é uma questão, né, que a gente tem mais gosto por um ou pelo outro, é uma questão só de ser melhor para você, para a tua operação, tá bom? Pessoal, estou por aqui ainda, daqui a pouquinho mais a gente retorna. Aí, agora é com o Vini. Muito boa tarde a todos, e como pedido por algumas pessoas e pelo próprio Will, hoje eu vou dar um overview para vocês entenderem a principal diferença entre Grow Hub e Data Crazy, tá? Começando pela ferramenta mais antiga que a gente trabalha, eu vou apresentar a vocês o Data Crazy, ok? Só deixa eu confirmar se está apresentando. Está apresentando aqui. Bom, primeiramente, esse é o painel principal aqui do sistema parceiro nosso, o Data Crazy, tá? O Data Crazy, além de uma ferramenta de disparos, ele também é um CRM, tá? O que isso significa? Que você pode trazer os seus negócios para dentro do Data Crazy. Você pode ver aqui que ele tem o total de negócios, o total de ganhos, o total perdidos. Se sendo bem sincero, a gente ainda não usa isso, talvez a gente comece a usar. A gente tem os dados diários, os produtos com mais negócios, os atendentes com mais negócios. Aqui você consegue ter um overview da sua empresa, dos seus negócios total pelo CRM, em questão de valores, em questão de tudo. Você só vai ter que alimentar ela daí, mas ele é bem completo daí, você consegue ver os negócios, você consegue ver o seu painel de multi-atendimento aqui, os totais de atendimentos, quantos foram finalizados, quantos estão em abertos, quantos estão em aguardando, você consegue ter um overview geral dos atendentes aqui, você consegue ver também o total de atendentes por departamento e atendimentos por conexão, você consegue dar uma geral aqui, é um CRM total de controle aqui, e aqui as atividades, caso você crie elas também, ok? A gente tem um controle por pipelines, por produtos daí, que você consegue fazer também. A gente tem um controle de leads totalmente absurdo,
pelo CRM, tá? Você consegue ver aqui que ele tem pelo nome, pelo telefone, pelo ticket médio do cliente, tags, se você colocar, vai aparecer a tag também, o valor total do lead, o ciclo de compra, enfim. Aqui você consegue ter o controle total. Você tem o painel de impulsos, né? Como eu gosto de chamar de campanhas, ele aparece todos os dados da sua campanha, né? Você consegue ver não iniciadas, pendentes, em execução, concluídos, com erro, enfim. Você consegue reprocessar itens com erro, duplicar, enfim. E você tem um atendimento que é bem fácil de utilizar, na verdade, ele tem alguns filtros, como por exemplo, de automação, uma coisa assim, se você usar coexistente no DataCrazy, sabe que se você mandar mensagem pelo seu celular, é muito provável que ele apareça na parte de automações, por não ter sido uma mensagem feita pelo sistema, ele identifica como algo automático daí, por exemplo, isso aqui foi feito via celular, mas ele identificou como automação. Caso o cliente responda a você ou mande uma mensagem e não tenha tido um fluxo ainda, ele começa por aqui, nas não iniciadas, ou seja, uma conversa que o cliente te mandou e ainda não foi respondida. Você pode ver também as que estão em aguardando, ou seja, conversou com a pessoa, porém ainda não foi finalizado, ou seja, ela foi a última pessoa a te mandar mensagem. As em abertos, que são pessoas que você está conversando, enfim. E daí nós temos as finalizadas, que daí é, obviamente, as finalizadas, e se por algum motivo der erro, você tem aqui também, e o motivo do erro também daí, se você precisar. Pois bem, uma das principais diferenças no quesito disparos, que é o que a gente vende para você hoje, as automações do DataCrazy, elas funcionam de uma forma um pouco diferente do GrowHub, tá? Vou mostrar aqui para você o básico do DataCrazy, tá? Pode dizer aqui. Aqui, perfeito. Você pode ver aqui que essa é uma automação, se você já fez teste gratuito com a gente, sabe que essa é uma automação base que a gente faz para todo mundo, mas resumidamente, você, no DataCrazy, você cria o seu gatilho, ele pode ser um gatilho manual, ou seja, você aciona ele pode ser um gatilho de quando você recebe uma mensagem ou envia uma mensagem, quando finaliza, enfim, ele tem diversos tipos de gatilhos diferentes, campo alterado no lead, por exemplo, eu tenho um campo de produto, eu alterei esse campo, ele já vai e dispara, pode ser uma requisição por Facebook, por Instagram, por negócios também, caso você use ele mais como um CRM, ele pode acionar a automação. E no quesito mensagem, cada vez que você cria uma caixa de mensagem, que vai enviar uma mensagem, você precisa escolher a conexão. Se você não escolher a conexão, ele não vai disparar. Se tiver, por exemplo, esse marketing do Pará aqui, e aqui tiver um marketing de Minas Gerais, ele não vai seguir o fluxo corretamente. Você tem que deixar todos eles com a conexão correta, tá? Pois bem, quando você seleciona a sua conexão, veja que aqui nós temos várias opções para você usar no seu disparo. Nós temos, por exemplo, o template de mensagem. Toda vez que você for iniciar uma mensagem, iniciar um disparo, você tem que enviar o template do WhatsApp para acionar o lead, que é a mensagem paga. Criando a caixinha, deixa eu fazer aqui de novo para você ver. Criando a caixinha, ela vem assim, vazia, você clica nela, clica em selecionar e seleciona o template que você quiser. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que tem a variável que eu uso para o nome. Eu venho aqui, neste botão azul, e seleciono o primeiro nome do lead, que é o que eu quero que esteja nessa variável. Feito assim, já configurei o template para eu poder disparar, certo? Pois bem, você pode ver também que nós temos os gatilhos de conexão aqui, caso o cliente responda que sim, caso o cliente responda que não, eu só conecto onde eu quiser daí, tá? Opa, conectei errado. Pronto. Você pode ver que nas mensagens também a gente tem a opção de delays, ou seja, atrasos entre uma mensagem e outra. A própria mensagem de texto, caso você queira, você pode adicionar botões nela também. Pode ser um botão de resposta rápida ou de link também, caso você tenha desejo. Você pode mandar áudios. Por exemplo, eu clico aqui, eu começo a falar o que eu quero que esteja no áudio, posso ficar conversando aqui, não tenho limite de tempo, e depois eu só pausa o áudio. Que não está... Aí foi. E ele processa o áudio aqui e me mostra aqui. Eu posso selecionar a velocidade dele, eu posso ouvir aqui. Por exemplo, eu clico aqui, eu começo a falar
E assim eu vejo como está a qualidade do meu áudio daí. Eu posso colocar entrada de usuário, que é um armazenamento da resposta do cliente. Por exemplo, assim, o cliente foi lá e eu perguntei se ele tem interesse, mas por algum motivo ele respondeu sim, manualmente, não clicou no botão. Eu vou guardar aqui. Vou colocar aqui em campos adicionais da conversa, por exemplo, e ele vai guardar aquele sim com resposta daí, enfim, e fica salvo naquele lead que ele respondeu que sim daí. Nós temos algumas, por exemplo, arquivo anexo, que daí pode ser uma imagem, um vídeo, você pode enviar arquivos de URL dinâmica também, enfim, tem várias possibilidades para você. Aqui nós também temos ações que você pode colocar na sua automação, de negócios, por exemplo, que daí, caso, obviamente, você use como CRM, que você cria um negócio para o lead, move de etapa, enfim. Ações como lead, por exemplo, um lead entrou no meu receptivo, na minha automação receptiva, mas ele não é um lead, ele é só uma pessoa. Bom, ele vai e cria um lead para ficar salvo no seu sistema daí. Ou você também pode, caso o cliente responda que ele não tem interesse, ele só quer bloquear o contato, você pode deletar o lead automaticamente. Por aqui você pode criar, adicionar e remover tags do cliente para o seu controle de leads. Pode criar e adicionar listas também. Adicionar um comentário ao lead, que daí, nesse caso aqui, vai ser um comentário para os seus atendentes. Por exemplo, esse cara está quase fechando, então insiste nele. Todos os atendentes vão ver aquele comentário, não vai ser algo que o lead vai ver, mas você pode conversar com os seus atendentes daí. Você pode transferir ou remover um atendente. Por exemplo, aqui, ele é do financeiro. O cara do financeiro é o Will. Então, eu vou clicar aqui em transferir um atendente, e nesse atendente eu quero que o Will atenda ele. Chegou aqui, quem vai atender ele é o Will daí. E quando o Will acessar o sistema dele, ele vai ver lá o lead relacionado a ele. Nós temos daí sistema de produtos, de sistema também. Por exemplo, iniciar outra automação, você pode fazer um link de automações daí. E atividades daí, você pode criar uma atividade vinculada ao lead ou negócio daí. Nós temos várias opções também, vou criar uma caixinha nova aqui para vocês enxergarem, tá? Nós temos condições também, por exemplo, é uma condição de verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui em lead, você pode ver se o lead existe, se ele possui negócio, várias opções, se ele tem uma tag, se existe um campo adicional, que nem eu falei ali, quando a gente guardou a resposta do sim, você pode verificar essas respostas. Você pode colocar também um intervalo de tempo. Por exemplo, eu quero que se for entre segunda e sexta, das 9 horas até as 18, ele atende esse lead. Daí eu venho aqui e coloco a mensagem. Se for mentira, quando não atender a nenhuma condição, eu só vou encerrar o atendimento, daí é uma ação daí. Enfim, você pode colocar condições também, se quiser. Você pode colocar também uma espera, por exemplo, uma espera de tempo, daí aqui você vê as esperas que tem ali. Ou uma mensagem, quando o usuário parou de responder. Daí eu posso escolher o tempo aqui. Por exemplo, precisava de uma resposta do cliente, o cliente não respondeu. Dentro de 2 minutos, dentro de 2 minutos ele vai lá e manda mensagem de novo. Oi, eu vi que você parou de responder, você deseja continuar? Enfim, daí vai no que você quiser. Nós também temos randomizador. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um fluxo e essa campanha vou ter 8 atendentes. Mas eu não quero fazer de forma manual, eu quero que vá para cada um de forma automática. Você coloca quantos atendentes você tiver aqui, daí cada um deles você conecta uma ação. E vem aqui e coloca o atendente ao lead. Daí, vou deixar mais simples aqui, vamos deixar só 3. Só para você entender. Vamos deixar 5 mesmo. Então, 20% dos leads, se passar 5 leads, um vai para o lado A, um vai para o lado B, um para o C, e assim por diante daí. O sistema de automações do DataCrazy, ele é bem completo e bem autossuficiente para o que você quiser, tanto para disparo quanto para atendimento receptivo daí. Pois bem, aqui daí, se eu ver nas configurações tem alguma coisa importante, acho eu que não daí. Enfim, daí caso você queira dar um geralzão no seu sistema, você tem aqui a parte de tags, por exemplo, aqui a gente tem várias, você pode dar um bizu na sua empresa, nos seus planos, no seu próprio perfil até,
Aqui você pode ver suas listas, caso você tenha criado uma. Os campos adicionais que você mesmo cria. No caso aqui, eu tenho vários campos adicionais que eu crio para nossas automações. Você pode criar departamentos de atendimento para o seu sistema. Você pode criar um horário de trabalho para o seu Data Crazy. Enfim, ele é bem autossuficiente assim para você que quer usar mais como um CRM. Ele é um pouco mais caro, obviamente, que o GrowHub, mas ele tem infinitamente mais coisas que o GrowHub. Agora, falando do nosso segundo parceiro, cadê o Meet? Aqui. Falando do nosso segundo parceiro de disparos, nós temos também o GrowHub. Eu tinha até deixado ele aberto numa automação, mas enfim. O GrowHub, qual que é a diferença dele para o Data Crazy? Simples, enquanto o Data Crazy é um CRM que você vai usar para a sua vida, sua empresa, seu trabalho está lá dentro, o GrowHub ele vai ser bem autoexplicativo, autossuficiente. Ele é para disparar. Você quer disparar, você quer ter um controle dos seus disparos, usa o GrowHub. Ah, eu quero ter uma relação com meus negócios, com meus leads, quero colocar valores, coloca o Data Crazy. O GrowHub, ele vai ser bem autossuficiente para você disparar. Então, ele tem várias funções somente relacionadas a disparo que o Data Crazy não tem. Como, por exemplo, você pode solicitar um template direto aqui do sistema. Assim, ele vai vir aqui, você clica em solicitar template, você coloca o template que você quer, por exemplo, solicitar utilidade. Eu posso selecionar a categoria que eu quero, eu vou selecionar uma de utilidade aqui, eu vou deixar no português, e eu vou deixar um cabeçalho de texto, uma mensagem em negrito mais forte. E o meu texto vai ser Nobre informa. E aqui eu vou colocar, olá, vou colocar uma variável, caso para você que não saiba que eu abro uma variável, 2 chaves, um número. Se for a primeira variável, coloca 1, se for a segunda variável, 2, e assim por diante. E fecha chaves 2 vezes, ele já detecta automaticamente a variável. Vou colocar aqui. Informamos que sua solicitação foi aprovada. Bom, solicitação de quê? Bom, não precisa ter uma solicitação, é só para você ver, mas caso o seu cliente tenha uma solicitação, fechei um contrato com ele só que fechou a janela de 24 horas, enfim, um exemplo, né? Você pode mandar uma informação assim, a solicitação foi aprovada. Daí aqui no rodapé, clique na opção abaixo. E aqui, nesse botão aqui, a gente tem como adicionar botõezinhos, daí de resposta rápida, de link, de telefone. Eu vou deixar de resposta rápida para mais informações. Ou não tenho interesse. Ou se você quiser também colocar bloquear contato, vá na sua escolha. E aqui embaixo você consegue ver como fica a mensagem em si daí. Depois, só solicitar o template. Ele vai carregar alguns segundos, você pode só aguardar. Por que ele demora um pouquinho? Porque ele está mandando essa informação no sistema direto para a meta. Mas você pode ver, ele já deu sucesso. E vai estar pendente assim. Faça assim. Ele vai estar aqui para análise. No meu caso, como essa BM é nova, ele vai demorar aproximadamente 24 horas para aprovar. Em alguns casos, se a sua BM é de 2 mil, de 10 mil, de 100 mil, como o caso do Everton, ele aprova em algumas horas, em alguns casos até alguns minutos. E como eu posso saber qual que é a minha BM? Simples. Vem aqui em contas e números, e aqui tem o status da sua conta. Pode ver que a minha qualidade é alta, o nome da minha conta foi recusado por algum motivo, mas às vezes a gente ignora, porque às vezes não é verdade isso aqui, mas enfim. E o meu limite, 250 mensagens por dia. Se você precisar, só clicar em sincronizar, ele vai atualizar, e se tiver alguma mudança, ele te informa. Aí a conta está verificada, ele foi ativado nesse dia, enfim. E aqui você consegue ter um geralzão de tudo que você precisa saber da sua conta, ok? Aqui, a sua lista de leads ela é separada por pastas, você tem que criar uma pasta para a sua lista. Vou colocar aqui teste, só para você enxergar. Por exemplo, aqui, criei uma pasta e aqui eu importo o arquivo que eu quiser para, no caso, em CSV e Excel, para subir os leads. Vou selecionar um arquivo meu que eu já tenho aqui e ele vai chegar nessa página assim. O que tem? Bom, aqui em cima tem um mapeamento de template. Ele é opcional, mas você consegue usar um template e mapear uma coluna específica para você entender como seria o uso da variável. Daí aqui temos coluna de telefone e coluna de nome. Eu vou selecionar na coluna de telefone a parte de cell, que é o celular, e aqui na parte de nome eu já vou deixar automaticamente o nome. E aqui nas variáveis do template eu vou colocar o que eu quero que vá na variável
que eu coloquei no meu template, que no caso é o nome. Aqui, caso o número não tenha DDI, ele coloca automaticamente. Depois é só eu clicar em confirmar importação. Aqui ele mostra quantos foram importados e ele mostra o erro que deu e por quê. No caso, a linha 102, missing phone number, ou seja, não tinha um número de telefone para ele carregar. Aqui nós temos o status da conta, você pode selecionar entre ativo, você pode deixar ele inscrito, caso ele aceite, ou você pode simplesmente descartar ele da sua operação e não disparar nunca mais para ele daí. Daí vai no que você desejar daí. Pois bem, e aqui em cima você tem um controle de quantos estão ativos, inscritos. Se você quiser colocar uma nova coluna, por exemplo, de CPF, você pode colocar daí também uma nova coluna. Você pode exportar a sua lista, ele baixa a lista daí. Enfim, você tem algumas opções assim. Daí aqui nós temos as campanhas, ele mostra quantos foram enviadas, quantos foram entregues, quantos foram lidas, quantos deram falha. E se você clicar em detalhes, ele abre um relatório completo, tanto em gráfico, tanto em views por hora, quanto em uma pasta, um arquivo aqui também, ele mostra tudo que você precisa saber. Se você quiser exportar, você pode exportar também daí essa campanha. Você tem o seu atendimento, ele é separado tanto por departamentos quanto por filas. Os departamentos aqui eu posso ver as que não tem departamento, as que estão no departamento de suporte também. Me tira uma dúvida. Posso deixar vinculada a mesma API do DataCraze no GrowHub? Infelizmente não, Everton. Sua API ela tem que estar necessariamente vinculada a apenas um parceiro. O parceiro é o sistema. Se ela está no DataCraze, ela não pode estar no GrowHub e vice-versa. Então, se tu quisesse, tu teria que ter, por exemplo, uma API no DataCraze e uma no GrowHub, mas sairia muito caro. Então, não dá para colocar em mais de um parceiro. Eu já tentei, tá ligado? Mas não deu. Porque ele fala, você já está vinculado a um parceiro. Então, infelizmente, não dá. Pois bem, voltando aqui. Você pode ver aqui que ele tem a parte de todas as conversas, só deixa eu sair do departamento, que ele vai mostrar tudo que tem aqui, ele vai mostrar as minhas conversas, as atribuídas, e a fila. A fila, por exemplo, é alguém que não está sendo atendido, eu vou clicar aqui em atender, e ele sai da fila de espera e vai para as minhas conversas, aparecendo até o nome do atendente nele daí. E se eu vir aqui em finalizadas, eu tenho todas as conversas que eu finalizei no sistema daí, tá bom? Se eu vir numa conversa, eu posso transferir também ela para outro atendente. Por exemplo, eu posso vir aqui e só transferir ela. Eu posso só devolver ela para a fila de atendimento. Ou, se eu quiser daí, eu posso só encerrar a conversa e ele vai automaticamente para as finalizadas daí. Se você ver aqui, está aqui ela como finalizada. E nós temos daí o sistema de automação, tá? Vou mostrar esse modelo padrão aqui para você. Ele é bem mais simples porque ele é realmente só para disparo. Ou seja, você só seleciona o número aqui em cima uma vez e pronto. Todo o que você fizer dentro dessa automação vai estar relacionado a esse número aqui daí. Você pode selecionar o nome que quiser, selecionar a sua aba e o número por aqui. Daí você tem várias opções aqui. Você tem o gatilho, uma coisa, informando para você. No GrowHub, o disparo é de uma forma diferente. Ao invés de você fazer toda a automação de disparo, você dispara direto na campanha o template e cria uma automação para caso o cliente responda o template. Daí, no caso, o cliente respondeu que sim ao template que eu já tenho lá de atualização cadastral, começa o disparo daí. Por exemplo, ele coloca o nome dele. Só deixa eu mudar isso aqui, porque a atualização só aceita em inglês. Olá, Neme, tudo bem? Daí tem a mensagem de oferta. Exemplo, vi que você tem uma margem disponível conosco. Enfim, daí um botão de resposta rápida, que é uma mensagem com 2 botõezinhos. Você tem interesse? Se ele falar que sim, se ele falar que não. Se ele falar que sim, essa mensagem vai automaticamente para uma fila de atendimento, vai encerrar o fluxo, ele só vai esperar por um humano. Se ele falar que não tem, vai descadastrar de forma automática daí. Aqui a gente daí tem várias opções, por exemplo, de coleta de dados, que ele guarda a mensagem, por exemplo, se ele me informar o CPF, ele vai pegar o CPF da pessoa, vai salvar lá na coluna daí. Nós temos algumas condicionais, por exemplo, algumas lógicas, como exemplo, condicional, por exemplo, ele guardou o CPF, passou uma parte da automação, eu preciso ver se ele tem CPF. Daí ele vai verificar no próprio lead do cliente. Por exemplo, ele tem lá salvo o número do Everton, o nome dele e tem o campo de CPF. Se tiver cheio, ele vai seguir a automação. Se tiver falso, daí você pode só conectar daí a coleta de dados daí. Por favor, me informe seu CPF. Enfim, você pode também
definir fluxos, por exemplo, eu tenho uma automação muito específica para essa parte. Você pode conectar elas entre fluxos daí ela tem o próprio gatilho de início aqui para você ver. Só deixa eu excluir isso aqui. Aqui você pode criar inatividade também. Por exemplo, ele aguarda o cliente responder. Se o cliente não responder dentro de 30 minutos, o próximo passo pode ser enviar uma mensagem, ou se ele responder, no caso, o próximo passo pode ser uma outra mensagem, uma coleta de dados. Se ele não responder dentro de 30 minutos, manda uma mensagem para ele dizendo, estamos aguardando a sua resposta, você ainda não nos retornou com a proposta, enfim. Daí vai no que você quiser. Aqui nós temos também arquivos de mídia. No caso que a gente tem imagem, você só carrega aqui o arquivo. Vou enviar uma imagem aleatória aqui só para você ver. Vamos ver essa aqui. Aí, ó. Uma imagem aqui só para você entender. Enviei aqui uma imagem de saque pan, enfim. Aqui ele vai carregar como URL, mas na hora ele vai enviar como imagem normalmente. Você consegue mandar um áudio, daí você só tem que baixar o áudio ali no WhatsApp, que é um MP3, AGG, AAC, enfim. Ele envia para cá. Por exemplo, eu tenho esse áudio aqui. Ele vai carregar, vai mostrar a duração, você pode escutar. Perfeito, então. Qual das duas datas ficaria melhor para você? E daí vai no que você precisar. Você pode colocar vídeos aqui também. Daí ele só aceita 16 megabytes, se eu não me engano. Eu vou clicar no vídeo, ele vai falar, arquivo muito grande daí. Enfim, daí vai no que você tiver. E você pode mandar documentos também, PDF, Excel, etc. daí. Ok? Bom, você pode conectar IA também nele. Isso é uma coisa muito legal também, você pode conectar uma IA, você pode escolher entre a OpenAI, que é o ChatGPT, a Claude, a Gemini, enfim, daí vai como você chama. Você pode colocar o prompt aqui, ele é bem simples, você só coloca o que você quer que ele fale. Eu tinha um prompt uma vez que eu usei, algumas pessoas viram até esse atendente IA do Will falando com elas, que a primeira vez que eu testei, disse, vou botar no número do Will para ver. Falei, você é um atendente chamado William Cunha, você trabalha com a API oficial, as suas ferramentas são tal. E as pessoas iam mandando mensagem para ele, a IA ia respondendo automaticamente, e eu tinha esquecido de desligar. Ou seja, acabou que muita gente estava conversando com uma IA, achando que era com o Will. Daí, quando eu vi isso, eu disse, opa, eu tenho que desligar isso aqui. Mas, enfim, você pode deixar o seu atendente atendendo ali, você pode colocar quantas interações você quer que ele tenha com a pessoa, por exemplo, quero ter 25, você pode colocar para ele memorizar também as mensagens, por exemplo, só um exemplo, tá? Eu não quero que ele memorize nada. Se ele mandar uma mensagem, ele vai perguntar, oi, qual que é o seu nome? Ele vai mandar, meu nome é Vinícius. O que você deseja? Eu desejo falar com o atendente. Ele não vai lembrar da última mensagem, ele vai dizer, tá, mas qual é o seu nome? E assim por diante. Eu quero daí que ele memorize, por exemplo, mensagens desde ontem, que são as últimas 30 mensagens. Ele vai ler todas as mensagens e basear o seu comportamento nisso. É bem simples, na verdade, de programar isso aqui, mas, enfim, você tem várias opções daí. E você pode criar atendentes aqui de uma forma bem simples. Vou entrar no do Adriel aqui para você ver. Você dá o nome do atendente, você seleciona o e-mail e coloca uma senha daí nova, e você pode daí colocar suas permissões para ele. Por exemplo, que ele tenha acesso a esse número e algumas permissões daí. Daí, por exemplo, ele consegue ver todas as contas, gerenciar tudo, enfim, ele tem acesso geral. Ou eu posso criar só um acesso de atendente também para ele, que ele só vai ver esse número e só as mensagens inbox daí. Ele é bem completo para disparo. Então, resumindo essa apresentação geral, para apenas disparos, use GrowHub. Se você quer um controle geral de clientes, de vendas, de tudo, usa o DataCraze. Agora, eu já terminei a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar daí, que eu respondo sem nenhum problema. E entrar na nossa sala, a gente está com a sala aberta. Creio que ninguém tem... Oi, pode dizer, Pamela. Deixa eu te perguntar, quando a gente coloca essa imagem ou o áudio, ele pode também pelo template de utilidade ou vai cobrar um valor a mais? Não, aquela parte ali que eu mostrei da automação não tem nada a ver com o template. Você manda o template pago e a automação se baseia depois do template. O cliente respondeu ao template, daí, por exemplo, o gatilho era o de sim.